Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, né? O último bloco de uma série de 2 programas. Como eu já disse, na semana passada começamos então com o próprio Dom José Francisco aqui conosco, ensinando um pouco e nos orientando sobre como entender bem os 5 solas da Reforma Protestante, né? Já estamos no último deles, né? Vamos entender o último deles. A expressão somente a Deus a glória, somente dar a glória a Deus, em latim soli deo gloria, lembra, inclusive, o nome de uma insígnia que os bispos usam, né? Aliás, você tem uma imagem, por favor, aí, Bruno, coloca pra gente. É essa que você está vendo, né? Chama solidel mesmo, isso? Solidel. E qual é o significado dele? Do latim, parece que a etimologia do solidel, que é uma insígnia episcopal, somente a Deus. Essa insígnia evoca que aquele que utiliza esta realidade, esta insígnia, é alguém que é consagrado a Deus, pertence apenas a Deus. Parece que a etimologia de solidel é esta. Entendi. Agora, o último solo aqui na nossa discussão não é bem por aí, né? Soli deo glória, vamos entender. Martinho Lutero cita 2 textos, o mundo protestante também, para justificar essa tese. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos a minha honra. A ninguém cederei a minha glória. E, finalmente, João capítulo 5, versículo 44. Aqui são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Contra os seus adversários, Jesus diz: como podíeis crer? Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que é só de Deus? Então, Martinho Lutero diz: glória somente a Deus. O que é que ele visava? Ele visava a glória que, segundo ele, era prestada aos anjos, aos santos, às autoridades eclesiásticas, às honras, às pompas, às homenagens, às ladainhas, às festas dos padroeiros. Segundo ele, as criaturas eram glorificadas, o que ofuscava a glória que era devida só a Deus. A tese consiste exatamente nisto. Obviamente que vou mostrar daqui a pouco que, em sentido absoluto, Lutero está certo. Em sentido relativo, não. Porque o único que é digno de glória em sentido absoluto, em sentido ontológico, é Deus. Mas Deus nos concedeu a glória. São Paulo, por exemplo, diz: quem se gloria, glorie-se no Senhor. A oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, versículo 22, daqui a pouco vou citar. A glória que tu me destes, eu dei, concede a glória para eles. E outros textos, onde Deus é glorificado no homem. Um dos padres da igreja disse que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a eternidade em Deus. Deus é glorificado nos seus anjos e nos seus santos. A glória de Deus refuge, brilha nas suas criaturas, especialmente os santos. A glória é o brilho, é o fulgor, é o esplendor de Deus. E a imagem mais simples que nós temos para refutar essa tese protestante, do ponto de vista relativo, ela é inadmissível. Do ponto de vista absoluto, a glória é só devida a Deus. Do ponto de vista absoluto, só Deus é santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Mas Deus nos fez santo. Deus fez-nos participantes da sua santidade. A imagem, portanto, que mais ilustra a glória de Deus refugindo nas criaturas é a imagem da lua. A lua brilha, mas ela não tem brilho próprio. O brilho da lua vem do sol. O que o sol é para a lua é o brilho de Cristo na nossa vida. O próprio Cristo, por favor, Lucas, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz, mas quem me segue terá a luz. E Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as boas obras, vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. O próprio Cristo que diz: eu sou a luz, fala: a vossa luz, brilhe a vossa luz. Não há, portanto,
absolutamente incompatibilidade em falar de glória de Deus e glória nas criaturas. Isso tem alguma relação, se o senhor explique para a gente se estiver certo ou não pensar assim, tem alguma relação com o culto aos santos, por exemplo? Sim, totalmente, porque nos santos refugia a santidade de Deus, o brilho de Deus, a glória de Deus. De novo, a ideia do apóstolo Paulo, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se existe algum brilho na vida do cristão, se existe uma glória na vida do cristão, é a graça de Cristo nela, é a glória de Cristo refugindo nela. Cito João, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 22. A respeito do sol lhe deu glória. Somente glória a Deus, em sentido absoluto, indiscutível, e eu repito de novo, Isaías 42, versículo 8, e João 5, 44. Mas atentos, caríssimos, e eu pediria que a edição do programa colocasse literalmente o crédito do que eu vou ler agora, João 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Dei-lhes a glória. Só a Deus glória, e Deus dá essa glória para os cristãos. Não há, portanto, incompatibilidade nenhuma. Portanto, quando você glorifica uma pessoa, você está glorificando, na verdade, dignificando a glória de Deus nela. Dei-lhes a glória. João 17, 22. Há outro texto também muito significativo. Vamos à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Esse texto é muito importante. Como, aliás, já o tendes em parte reconhecido, que nós somos a vossa glória, exatamente como vós sereis a nossa. O cristão é glória do outro, e o outro é glória dele. Mas essa glória em sentido relativo se admite. Mas quem se gloria, glorie-se no Senhor. O problema de Lutero foi não articular a ideia da glória em sentido absoluto e a glória em sentido relativo. A glória em sentido absoluto é somente de Deus. Mas quando Deus concede a sua glória para nós, nós podemos dizer, ela é nossa porque é um presente de Deus. Mas relativamente, porque em absoluto, aquilo que eu tenho não me pertence, a não ser o pecado. Portanto, tudo procede de Deus, é para a glória dele. São Paulo é que tem a ideia precisa. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Lutero, lamentavelmente, não soube articular essa coisa tão básica de que qualquer aluno de primeiro ano de teologia, de um curso de teologia sério, sabe responder tranquilamente. Bom, é bem interessante, realmente parece claro e óbvio. Mas ainda pensando no culto que nós católicos prestamos, nesse sentido. Bom, é claro, aliás, quem assiste o programa Eclésia está acostumado com esses termos, já tenho certeza. O culto que prestamos a Deus, o culto de latria, é claro, o culto de adoração, o culto de dulia, de veneração que prestamos aos santos, e ainda uma veneração especial à Virgem Maria, hiperdulia. A pergunta é, quando nós católicos prestamos esse culto de hiperdulia à Virgem Maria, de uma veneração especial ou de dulia a alguns santos, estamos dando glória a Deus na vida desse santo? Perfeitamente. A ideia de São Paulo, quem se gloria, glorie-se no Senhor. No Magnificat, no caso específico de Nossa Senhora, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, ela diz, todas as gerações doravante me proclamarão bem-aventurada. Mas explica o motivo? Porque o poderoso fez em mim maravilhas. Diríamos, na lógica do sol lhe deu glória, o poderoso me fez gloriosa. A glória de Deus refugiu em mim, isso não é mérito meu, o poderoso fez em mim maravilhas. Portanto, quando nós contemplamos os santos, quando nós admiramos os santos, quando nós louvamos os santos, nós estamos exaltando a obra da criação e da redenção. Ali manifesta, é pura graça de Deus, é puro dom de Deus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, vossa luz, para que os homens, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Em sentido relativo, são minhas obras, é minha glória, são os meus méritos. Em sentido absoluto, é graça de Deus, é dom de Deus, porque nada em nós é absolutamente nosso, com exceção do pecado. Portanto, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se existe alguma glória, procede do Senhor. Quem se gloria, glorie-se do Senhor. Portanto, tudo aquilo que nós admiramos, que nós exaltamos, que nós veneramos nos santos,
É a graça de Deus nele. É o triunfo da Páscoa, da ressurreição e a força do Espírito presente nele. É a obra da redenção ali manifestada, ali visibilizada. Olha só, eu gostaria de perguntar algumas outras coisas para o senhor, outras coisas interessantes, desdobramentos que daria dessa conversa. Só que a gente não tem muito tempo. E no programa da semana passada, eu perguntei, entre outras coisas, por exemplo, se, na opinião do senhor, Lutero tinha razão em algo, se depois de 500 anos há algo que comemorar. Quem perdeu essas respostas precisa acessar o nosso site, rs21.com.br/eclésia, e assistir a primeira parte, né? Para a gente entender, porque lá foi o início, do que aqui estamos continuando. Mas eu pedi no programa da semana passada que o senhor dirigisse algumas palavras, porque eu tenho certeza que muitos protestantes assistem ao nosso programa. Aliás, muitos, inclusive, mandam aqui para a gente e-mails e tudo mais. Alguns bem respeitosos, realmente buscando tirar as dúvidas, outros nem tanto, mas não tem problema. E eu queria, nesse encerramento, que também o senhor dirigisse uma palavra aos protestantes que estão nos assistindo, sobre a ótica do que acabamos de conversar agora, dos outros 3 últimos solas. E para encerrar, para os católicos também que estão nos assistindo, como que eles talvez devem, no dia a dia, conviver com essas distorções no meio protestante, porque a pessoa, no final das contas, lá na casa dela, do lado dela tem um vizinho e tudo mais, e acaba tendo discussões. O senhor poderia nos orientar dessa maneira? Primeiro uma palavra, então, para os protestantes e depois para os católicos, que na prática, no dia a dia, vão se deparar com essas pessoas que pensam dessa maneira, como o senhor explicou para a gente desde a semana passada. Eu diria aos protestantes bem intencionados que suas eventuais dúvidas fossem dirimidas, antes de tudo, de forma desarmada, na palavra de Deus, com a palavra de Deus. Obviamente que a Bíblia não tem um manual de autointerpretação. Procure, portanto, uma pessoa que conheça verdadeiramente a Escritura e que procure apresentá-la na sua completeza, na sua complexidade, na sua totalidade. A pior desgraça é quando você pega o texto e tira do contexto. A palavra deve ser inserida na mentalidade, deve ser entendida na mentalidade do autor que a escreveu e no contexto da frase, do versículo, do capítulo, do livro e de toda a Bíblia. Mas a Bíblia há de ser inserida na vida da igreja. É impossível na palavra de Deus que você possa sustentar uma Bíblia que tenha caído do céu e que não tenha surgido e que não tenha sido interpretada, protegida, tutelada ao longo dos milênios. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Procure primeiro saber quando surgiu a sua denominação religiosa. Se não foi nos primórdios, se não foi quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, vá na origem da sua denominação e depois confronte com a origem que é a palavra de Jesus, que é a pregação de Jesus. E insira esta Bíblia no contexto de 2000 anos de existência. Qual foi a instituição que a definiu? Qual foi a instituição que guardou, que protegeu, que tutelou esse patrimônio? Lutero não pode negar, desculpe, não se ofenda com o que eu vou dizer, nenhuma denominação protestante pode negar isto. Se essa Bíblia hoje está nas suas mãos, é graças à Igreja Católica Apostólica Romana. Porque foi essa instituição quem protegeu, quem defendeu e quem definiu. Quem foi que disse? Qual foi a instância que disse que os evangelhos deviam ser 4 e não mais nem menos? Qual foi a instância que definiu na sua Bíblia, caro irmão evangélico ou protestante, qual foi a instância que definiu que os livros do Novo Testamento são 27 e não menos nem mais? É hora de você pensar nisso. Lance um olhar retrospectivo na história e você vai chegar à conclusão, não foi a minha denominação, se ela nasceu com Martinho Lutero ou depois, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as suas dúvidas, portanto, apresente-as diante de Deus. Faça um convite para que você conheça a verdade plena. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não é somente a palavra de Deus escrita. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Para os católicos, todas as suas dúvidas procurem dirimi-las dentro da Igreja Católica, nunca fora dela. Procure uma pessoa que conheça suficientemente a Escritura, apresente suas dúvidas. Lembre-se de que a Escritura sem a Igreja é impensável. Santo Agostinho diz, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Lembrem-se, católicos e cristãos não católicos. Por que é que eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor? Não é porque está na Bíblia.
Nenhum católico acredita, nenhum cristão deve acreditar que Jesus Cristo é o Senhor porque está na Bíblia. Porque a questão mais importante não é essa. Qual é a instituição que garante que isso é palavra de Deus? Essa é a questão. Porque isso daqui não caiu do céu. Não caiu uma carta de Deus dizendo eu quero que os livros da Bíblia sejam estes. Isso foi fruto de um amadurecimento histórico e a instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, num determinado momento, 250, 300 anos depois de o último livro da Bíblia ter sido escrito, quem, com a assistência do Espírito Santo, definiu o livro sagrado e cuidou dele e o protegeu. Esse livro que você carrega consigo, que é palavra de Deus escrita, foi palavra de Deus escrita na igreja. Foi palavra de Deus definida quanto aos seus números, o número dos livros do Antigo e do Novo Testamento, pela igreja. Nunca a Bíblia sem a igreja. Sempre a Bíblia com a igreja. E com essa tradição bimilenar, as três fontes da fé. Fora desse contexto, Bíblia sem igreja, você tem o sola scriptura, que é um princípio que não aparece em lugar nenhum da palavra de Deus escrita. Nunca na Bíblia aparece a expressão somente a Escritura. A Escritura é regra de fé, mas não somente ela. Muito bem. A sua bênção, por favor, para encerrar o nosso programa. O Senhor vos abençoe e vos guarde, volva sobre vós a sua face, o Senhor se compadeça de vós. O Senhor vos conceda uma vida longa e feliz. O Senhor transforme vossos corações pela força da palavra de Deus escrita, pela força da tradição da igreja, pela força do seu magistério, que esse tripé, fonte inesgotável de alegria, de verdade, de paz na nossa vida, por expressa vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, nos proteja de todo o erro, nos confirme na verdade. Tua palavra é a verdade, Senhor. João 17, 17. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado. A gente espera o Senhor em outras oportunidades e que Deus lhe conceda muita saúde para exercer o ministério do Senhor. Muito obrigado mesmo. Na semana que vem a gente volta com mais um Programa Eclésia. Não deixe de curtir a página do Programa Eclésia no Facebook. Procura lá no Facebook, Programa Eclésia. Se a gente fica em comunicação, você fica por dentro de tudo que acontece aqui conosco no programa, tá bom? Até a semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.